Bom dia a todos, começa mais uma aula à distância, hoje de técnicas de construção e o conteúdo é alvenaria, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa saber é a definição. O que é alvenaria? Quando eu pego, faço um elemento maciço e compacto, colocando pequenos blocos uns sobre os outros e unindo eles, ou não, com argamassa. A argamassa é como se fosse um ligante, algo que junta todos eles, tá bom? Esses elementos maciços, eles podem ser pedras, tijolos, adobes, blocos de cerâmica, blocos de concreto, enfim, qualquer coisa que eu utilize e que tenha por fim construir paredes, muros, alicerces, qualquer coisa, tá bom? Quais são as finalidades dele? Dividir, organizando o que é espaço de dentro, o que é espaço de fora, onde é que começa a cozinha, onde é que termina a cozinha e começa a sala, entendeu? Principalmente, isolar o ambiente interno do ambiente externo de uma edificação. A principal função, quando elas surgiram, foi justamente para isso. Para impedir que entrasse chuva, que entrasse um estranho, enfim, que impede que se exponham os moradores da casa às intempéries de fora, sejam elas quais forem. Beleza? Em geral, elas têm que seguir alguns requisitos mínimos, que é, ela tem que ser resistente, ela tem que aguentar o tranco, ela tem que durar bastante. Não adianta construir hoje para amanhã cair. Ela tem que ter durabilidade. E ela tem que ser impermeável. Já pensou? Você faz uma casa e aí quando você entra para debaixo e vai dormir, começa a chover e as paredes começam a se desmanchar ou então a água passa por ela. Não é legal. Não é mesmo? E aí, dentre os elementos mais comuns, eu apresento alguns. O tijolo maciço, que antigamente era bastante utilizado, se chamava de tijolo comum. Hoje ele tem um design mais bonito, o pessoal usa para fazer alguns detalhes, mas o tijolo maciço ele saiu um pouco do uso, ele está bastante em desuso ultimamente. O mais comum de se utilizar aqui na nossa região é o bloco cerâmico furado, esse aqui do cantinho. É o tijolo que a gente chama de tijolo convencional, mesmo material, só que o processo de fabricação muitas vezes é diferente. Do comum, por exemplo, é bastante diferente. Detalhe, por que eles gostam tanto do tijolo furado? Porque ele consegue ocupar o mesmo espaço e o peso dele é menor. Porque onde ele teria barro, ele tem ar, porque ele é furado, entendeu? E aí eu consigo fazer uma edificação bem alta e com um peso próprio muito menor. Então preciso de menos estrutura para suportar essa edificação. Por isso que as paredes foram ficando mais finas. Se vocês pegarem paredes antigas, elas são mais grossas, tá bom? E também tem outros que estão bastante utilizados, como o bloco de concreto, excelente. Eu recomendo, inclusive, em alguns casos, a substituir o bloco cerâmico furado. Mas o pessoal geralmente usa para alvenaria aparente, que é aquela que não vai ser recoberta, ou para algum tipo de alvenaria estrutural, tá bom? Mas pode ser utilizado normalmente como alvenaria de vedação. E aí tem só o outro tipo de bloco de concreto, que também é utilizado para assentamento com cola. No modo convencional, a diferença é que a argamassa é diferente. E esse daí do meio é o painel de parede de concreto celular. São painéis pré-moldados, onde você vai encaixando um no outro. Normal, como qualquer outro, mas é mais fácil manuseio. Mas também não é muito utilizado. Mais utilizado é o tijolo maciço, ainda coloco como bastante utilizado, o bloco cerâmico e o bloco de concreto, o cerâmico furado. E aí, pessoal, vou apresentar para vocês algumas características de cada um desses tipos de blocos, tá bom? Começando pelo tijolo comum, também conhecido como tijolo maciço. Acho que vocês já viram alguma vez na vida. Esse daí ainda tá meio gourmet. Os que a gente utilizava eram um barro assim mais rústico, mas também é a mesma coisa. A diferença é que ele não tem espaços vazios entre eles, dentro dele, né? Ele é completamente de barro, completamente preenchido de barro, tá bom? Pode ser utilizado até para construir parede, mas geralmente você vê ele sendo utilizado em fundações. Pilar também é comum para fazer pilar, mas encunhamento também podem ser utilizados, que depois eu vou explicar para vocês o que é. Mas para alvenaria normal, ele perdeu um pouco o uso. Para você utilizar esse tijolo, você precisa seguir alguns requisitos, tá bom? Ele é um tijolo simples, mas ele precisa que você obedeça alguns requisitos. Primeiro, ele é fácil de manusear. Ele é um bloco simples, não tem bastante peso, o peso dele é pequeno. E quando ele vai ser cortado, esse é o principal que vocês precisam aprender, ele tem uns tamanhos mais ou menos padrão. Geralmente você faz esse corte para fazer a amarração da alvenaria.
Depois eu explico direitinho o que é a amarração. Mas os cortes são geralmente assim. Eu tenho um tijolo inteiro. E aí você pode ou cortar ele na metade, fazer duas partes iguais. Ou você pode fazer um pedacinho menor. Que aí você entra com outro pedaço para poder fazer a amarração. E aí fica 3/4 de um tijolo e 1/4 desse mesmo tijolo. Alguns tipos de pedras artificiais, essa é bastante interessante, é o tijolo refratário. E ele é muito utilizado em superfícies que vão sofrer com elevadas temperaturas, fornos, lareiras, essas coisas, tá bom? Ele resiste bastante e pode resistir a temperaturas de até 1.200 graus Celsius, com uma enorme resistência, para ele é tranquilo. Por isso que acho que ele é chamado de tijolo refratário. E agora a nossa estrela, que é o tijolo furado, tá bom? O máximo dele é que ele tem a parte interna oca, não preenchida, né? Ele tem vários furos. E do lado de fora ele tem uma série de fissuras, de viscosidades, para poder, quando você lançar a massa para fazer o reboco, ela facilita que a massa segure na parede e não caia, tá bom? O número de furos é variável. Pode ser de 4, de 6, de 8 ou até de 10 furos, mas o mais comum é o de 8 furos, que são 4 duplas de furos, tá bom? Pode fazer parede de meio, parede de uma. Eu vou apresentar a vocês como é que faz. Esse aí é o tijolo clássico. A vantagem dele é essa que eu já falei, a principal. Como ele não é maciço, você tem um peso menor. Quando você constrói uma parede de tijolo desse aí furado, você consegue grandes construções com peso muito significativamente menor, tá bom? E além de ser fácil de executar, ele é um excelente isolante térmico e acústico. Só que, pessoal, ele não tem uma resistência à compressão muito elevada. A resistência de compressão dele é baixinha, tá bom? Muitas vezes, quando você vai fazer a utilização desse tijolo furado, para fazer arremate, um detalhamento, alguma coisa, para fechar, você precisa utilizar um tijolo comum. Você precisa pegar um tijolo maciço, quebrar um pedacinho para poder terminar aquela parte que não deu para fazer, tá bom? Encunhamento também da mesma forma. Sempre você acaba precisando de um pouquinho de tijolo comum. Por isso que o pessoal compra tijolo furado e compra um pouquinho de tijolo comum. Os blocos de concreto são semelhantes ao tijolo furado. E eles são blocos vazados, né? Tem furos. A característica principal dele é que ele tem resistência à compressão, enquanto o furado não tem. Ele tem, e é muito superior a qualquer bloco cerâmico. Por isso que ele é muito utilizado em alvenaria de vedação ou em alvenaria estrutural, tá bom? Que é aquela alvenaria que é portante, que suporta uma carga. Vantagens são essas que eu já falei, apresenta uma elevada resistência. Para assentar é muito mais fácil, demanda muito menos tempo e você economiza dinheiro e mão de obra, tá bom? Precisa de menos argamassa para poder assentar ele, para colocar ele para fazer a parede. E além de ser mais fácil de dar acabamento. Só que ele é muito ruim de cortar, extremamente difícil de cortar, é chato mesmo. Também vai precisar do bom e velho tijolo comum para fazer o arremate. E além de conhecer quais são os tipos de blocos, você tem que entender como classificar as paredes que são levantadas com esses blocos, tá bom? Isso é simples, você nunca mais vai olhar para uma parede da mesma forma. Primeiro tipo é a alcutelo. Como é que eu sei que é uma parede alcutelo? Quando ela tem, por espessura da parede, a espessura do tijolo, tá bom? É uma paredezinha fina e é utilizada geralmente como paredes temporárias, tá bom? Algumas vezes eu já vi utilizando parede de alcutelo como alvenaria de vedação, para separar um ambiente do outro, mas não é o melhor. Por que utiliza? Porque o tijolo consegue atingir distâncias maiores, né? Mas utilizando menos tijolos, mas não é legal porque ela não vai ter uma resistência adequada, ela não pode ser feita dessa forma, tá bom? Vai fazer uma parede para derrubar depois, faz alcutelo. No de meia vez é quando o tijolo ele é assentado de modo que a largura do tijolo corresponde à espessura da parede, tá bom? Aqui era a espessura do tijolo, corresponde à espessura da parede. Aqui a largura do tijolo, que vai corresponder à espessura da parede, tá bom? Esse aqui é o mais comum, você pode utilizar ele para fazer vedação, divisão dos cômodos, e é tranquilo, tá bom?
E ele pode até servir para suportar carga. Você pode botar um telhado por cima, tranquilo, não. Mas só para paredes de até 4 metros. Mas não é muito legal não, é melhor você fazer a sua estrutura convencional de concreto armado. E tijolo de uma vez, é quando eles são colocados de forma que o comprimento do tijolo seja igual à espessura da parede, ou a espessura da parede seja o comprimento do tijolo, tá bom? Esse aqui é o que é utilizado em paredes externas. Eles são mais grossos, trazem uma resistência muito maior, resistem a muito mais carga e a característica principal é que eles são impermeáveis. A água da chuva, uma parede externa está sempre em contato com a água da chuva, ela vai resistir, ela vai ser impermeável. Importante destacar, uma das ferramentas que são bastante utilizadas, embora eu acho que poucos de vocês tenham visto, que é o escantilhão. Ele parece como um tripé, uma cantoneira, que é utilizado para manter a aprumada da parede. Você pode ver, utilizando como escantilhão em muitas construções, uma régua. Que a régua, na verdade, não é para isso, mas pode ter mais ou menos a mesma função, que é só para ajudar a fazer o canto, entendeu? Para fazer com que a parede fique no prumo. E isso aqui é o mais interessante. Vocês podem ver vários tipos de assentamento. Não existe só esse, que é o que vocês conhecem. Mas vocês talvez nunca tenham visto, porque esse é justamente o modo certo de se fazer um assentamento de alvenaria, que se chama assentamento com juntas desencontradas. Desse jeito aqui, você vai ter uma amarração perfeita. O bloco de cima é ajudado pelos 2 blocos de baixo, tá bom? Eles conseguem resistir melhor. E aí tem umas dimensões que são padronizadas, mas geralmente pode variar, mas 1,5 centímetros, perdão, entre um tijolo e outro, e da mesma fiada você deixa 1 centímetro. Como é que eu coloco esses tijolos? Você pode fazer de várias formas. Você pode passar a argamassa no tijolo que já está e passar nos de baixo e só encaixar o tijolo. Ou você pode pegar o tijolo e antes de colocar, passar com a colher a massa no tijolo e só depois assentar. Acho que vocês já devem ter visto isso alguma vez. É que antes de você fazer o assentamento, o tijolo deve ser molhado. Isso ajuda na aderência e elimina algum pó, algum resíduo que tenha ficado ali naquele tijolo e que atrapalhe, tá bom? Você precisa estar sempre verificando, pode ser a cada 4 ou 3 fiadas, se aquela aprumada está correta, se o nível está no ponto. Como é que eu faço isso? Ou eu uso um nível de bolha, ou eu uso um fio de prumo. A partir de 1,5 m de altura, você tem que prever a utilização de andaimes, tá bom? Se você for fazer com escada ou com alguma gambiarra que você invente, não é seguro, seu trabalho vai ser mais demorado e você pode sofrer um acidente. E nunca construir uma parede inferior a 1/4 de tijolo. Gente, 1/4 de tijolo já é mínimo. Imagina alguém construir uma parede menor do que isso, tá bom? Isso aqui é muito legal. Eu vou ensinar para vocês o que são vergas e contravergas. Pronto, ó, falta uma janela. Tá vendo essa viga que passa em cima? Para poder suportar os tijolos de cima, a gente não chama de viga, a gente chama de verga. O nome é parecido, mas a função também, mas tem um nomezinho próprio. Já esse de baixo, que é onde você coloca os seus braços para descansar, que chama de parapeito, é contraverga, tá bom? Janelas têm vergas e contravergas e portas têm apenas vergas. Encunhamento. Esse termo aqui vai cair na prova, pode aprender. Quando você vai fazer uma alvenaria e você precisa, ao terminar, ligar ela a um elemento estrutural, uma viga, por exemplo, você precisa preencher esse espaço. E aí você faz o que a gente chama de encunhamento. Geralmente você faz isso aí com tijolo comum, você coloca os tijolos e preenche com massa. Isso permite que a parede resista conjuntamente com o elemento estrutural. Facilita que ela consiga resistir a uma carga maior e ela fica melhor fixada ao elemento estrutural, ela não fica meio que isolada. Quando você não faz isso, é danado para dar rachadura, o elemento não reage da forma como deveria. E por fim, existe uma característica especial da alvenaria, que é a alvenaria estrutural. O que é que diferencia ela da alvenaria convencional? É que nela a parede ela é portante, ela é dimensionada de forma que resista a
que ela consiga suportar as cargas da cadetificação. Ela meio que substitui a estrutura convencional de vigas, pilares e lajes, tá bom? E ela, pelo menos de vigas e pilares. Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida é só me procurar. Um abraço.